Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá e nós estamos aqui para mais um episódio do quadro do nosso canal do YouTube Professora Gisele Mendes, intitulado Notícia Crimes. Pois bem, o quadro Notícia Crimes de hoje vai narrar o episódio que aconteceu relacionado ao comportamento de um médico anestesista, o médico Giovanni Quintela Bezerra, de 32 anos, que foi acusado de praticar estupro de vulnerável contra uma paciente grávida, uma parturiente que estava dando à luz, e que ele teria anestesiado com uma dose cavalar de anestésicos, inclusive uma anestesia completa e generalizada, durante o parto, para a prática do crime de estupro de vulnerável. O Giovanni ele foi preso em flagrante delito pela delegada da Delegacia da Mulher da Baixada Fluminense, do município de São João do Meriti, por estar praticando estupro de vulnerável ali na sala de parto contra uma mulher parturiente. Vamos ver a reportagem que é do site da internet UOL. E a princípio, crime de estupro. Estupro. Isso. Nossa, eu vou precisar acompanhar, vou acompanhar agora a delegacia. Uma prisão em flagrante, porque o pessoal foi detido logo depois do fato. Há um vídeo. Então, há provas, Qual? Então, pessoal, como vocês podem ver, o Giovanni Quintela Bezerra, ele se aproveitou dessa condição de vulnerabilidade da paciente para a prática do crime, que é um crime não só de estupro, mas de estupro de vulnerável, cuja configuração nós já vamos detalhar no nosso Código Penal brasileiro. Mas o fato é que, pela narrativa dessa paciente e também, principalmente da equipe médica, que conseguiu armar todo esse flagrante, para que ele pudesse ser preso, ele é preso justamente após a prática desse ato, fica evidente que ele utilizou-se da condição de anestesista, de médico anestesiologista, para sedar a paciente com uma dose bastante inadequada e superior ao usual para alguém que está dando à luz através de uma cesariana. Porque o normal é que essa anestesia seja dada somente de forma parcial, ou seja, da cintura para baixo, que é onde vai haver a intervenção cirúrgica para que a mulher não sinta dor. Então, é chamada anestesia peridural. A anestesia total, completa, quando a anestesia geral é aplicada ao corpo de um paciente, ela tem consequências bastante sérias, uma vez que a pessoa perde a consciência e não é usual durante a prática da cesariana, até para que a mãe possa ver o bebê, para que possa acompanhar o parto, e estar lúcida todo o tempo, anestesiada apenas da cintura para baixo. Mas vejam que o Giovanni Quintela, desde o início, então, da prática ali da anestesia, ele já tem como premeditado a prática do abuso sexual, no caso aqui do estupro de vulnerável, ao anestesiar completamente a paciente. E tem-se notícia que essa paciente especificamente, ele teria anestesiado por 7 vezes seguidas, com doses sucessivas de Propofol e outros anestésicos bastante pesados, para que ela pudesse adormecer e ele pudesse então praticar este crime. Como é que ele foi flagrado? A equipe médica do Hospital da Mulher de São João do Meriti conseguiu colocar uma câmera de celular num armário que ficava justamente atrás ali da cena de parto, atrás daquele lençol que separa então a parturiente do seu ventre, onde está sendo feita a cirurgia, e ele ficava acompanhando a parturiente justamente para ver os seus batimentos cardíacos, controlar a sua pressão arterial e tudo mais, que pode cair bruscamente por causa da anestesia ou por causa de alguma intervenção cirúrgica, alguma hemorragia, então ele fica acompanhando, é comum o anestesista fazer isso, é verdade, até a função dele com certeza, mas fica ali atrás do lençol justamente se aproveitando tanto da anestesia quanto
desse fato, né, dele estar ali acobertado por esse lençol, para a prática do crime de estupro de vulnerável. Então, desconfiando disso, a equipe médica do hospital colocou essa câmera de antemão para que pudesse ser filmado o momento em que ele pratica este crime. O que ele fez, né? Conforme narrado aí pela vítima, ela tem alguns indícios do que aconteceu, porque estava desacordada, só depois é que ela acordou, né, para ver a criança e também para notar que tinha acontecido alguma coisa estranha. Ele, pelas filmagens, né, ele coloca o pênis ereto na boca dessa mulher. Essa prática dura cerca de 9 minutos, até que então ele ejacula dentro da boca dessa mulher, no rosto dela, e então ele é flagrado, né, uma vez que a equipe já estava levemente preparada para chamar a polícia, né, a delegada da mulher especificamente, ali da Baixada Fluminense, no município de São João do Meriti. Então ele é flagrado nesse momento e levado preso para a delegacia. Ele encontra-se já com a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Isso tudo aconteceu no dia 11 de julho deste ano de 2022, nesse município que nós narramos, no Hospital da Mulher, onde estava dando à luz, então, essa mulher nessa condição de vulnerabilidade extrema que a gente acabou de narrar. Então, tudo isso é feito adredemente e de uma maneira premeditada para a prática de estupro. E mais tarde, depois dele ser preso, do Giovanni ser preso, ficou sabendo que muitas outras mulheres começaram a denunciar, já são quase 30 casos que são levantados, abusos cometidos por ele, valendo-se da condição de anestesista, ok? Então é importante a gente ter em conta qual foi a prática delitiva que foi efetivada por esse anestesiologista na sala de parto e como ele vai poder responder por este crime, certo? Bom, em primeiro lugar, o crime praticado pelo Giovanni Quintela Bezerra é o crime de estupro de vulnerável. É um crime de estupro, né? Muitas vezes as pessoas contestam e não veem nessa cena do ato de ejacular na boca da mulher, no rosto da mulher, um crime de estupro clássico. Porque é verdade que o crime de estupro sofreu algumas transformações a partir da lei 2015-2009 e ficou com a seguinte configuração que nós vamos colocar aqui do artigo 217A do Código Penal. O artigo 217A, ele foi criado pela lei 2015 de 2009, uma verdadeira reforma dos crimes sexuais no Brasil, para introduzir um crime de estupro ainda mais grave que o simples estupro. O estupro, que é um crime hediondo, ele está no artigo 213 do Código Penal Brasileiro. Esse é o crime de estupro clássico, que tem uma pena de 6 a 10 anos de reclusão, ok? Então, no artigo 213, nós temos o crime de estupro, que já existia também antes da reforma e que não se aplica aqui ao caso, né, da mulher que estava anestesiada dando à luz, porque, vejam, diz assim, estupro, do artigo 213, é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, que é a penetração do pênis na vagina da mulher, ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Outros atos libidinosos, sexo oral, sexo anal, enfim. Nós já falamos aqui no canal da diferença do estupro para o estupro de vulnerável. Nós vamos, no quadro Qual é a Diferença, colocar aqui ao final para que vocês possam remontar a essa explicação. Mas esse crime de estupro, que tem pena de reclusão de 6 a 10 anos, não foi praticado pelo anestesista Giovanni Quintela, porque aqui a pessoa está numa condição de se defender, né, embora não consiga, e contra ela, contra a sua vontade, é usada violência ou grave ameaça, que são elementos do crime de estupro do artigo 213, são elementares que dizem respeito ao modus operandi, né, com violência ou grave ameaça, uma vez que a vítima está acordada, a vítima consegue oferecer resistência, ela tem condições mentais, tem idade para isso, mas não consegue, né, ela é vencida pela violência ou ameaça e, portanto, é submetida à prática do estupro. Esse é o estupro clássico, né, e diz respeito tanto à prática de conjunção carnal, que muitas vezes as pessoas associam já ao estupro, como também a outros atos libidinosos, que nós já vamos ver qual pode ser o rol, mas sempre contra a vontade expressa de uma pessoa, homem ou mulher, né, que sejam vítimas deste crime. Agora, o crime que nós estamos vendo, pelo qual foi preso em flagrante o Giovanni Quintela, o médico, é o crime de estupro de vulnerável, que entrou no nosso ordenamento bem mais tarde, né, uma vez que o estupro existe desde tempos imemoriais, mas o estupro de vulnerável, com essa condição de vulnerabilidade, com penas muito mais severas e que também é crime hediondo, é o que está no artigo 217A do Código Penal. Vejam lá. Então, artigo 217A, estupro de vulnerável, é o crime em questão, né, praticado pelo médico anestesiologista, diz simplesmente ter, esse é o verbo, conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Vejam que aqui não há os elementos de violência nem de grave ameaça, porque, inclusive, quando há o consenso da vítima vulnerável, o crime se configurará. Ué, por quê? Porque a vítima é vulnerável.
e o seu consentimento ou não existe ou não tem nenhum valor, né? Então, o caput do artigo 217A prevê a questão da idade, né, em relação a vulnerabilidades vulneráveis em razão da idade. Então, ter conjunção carnal, praticar outro ato libidinoso, aí entre o sexo oral, sexo anal, esse ato e esse gesto de ejacular no rosto ou na boca de alguém, enfim, tocar as partes pudendas, né, de uma pessoa vulnerável com fins libidinosos, o coito interfêmora, né, nas coxas, nas pernas da mulher, a prática de uso de instrumentos para penetração, ainda que não seja o pênis, mas outros instrumentos, ou os dedos também configura outro ato libidinoso, não são conjunção carnal, que é a penetração clássica, mas são outros atos libidinosos para fins de configuração do estupro. Então veja como o estupro também tem uma configuração mais abrangente do que as pessoas costumam imaginar, né? Porque ali tem também a prática de outros atos libidinosos contra o corpo da vítima. E aqui a vulnerabilidade em relação ao menor de 14 anos é a faixa etária em que o direito penal estabeleceu, o direito penal brasileiro, em relação ao consentimento. A partir dos 14 anos, no dia em que a pessoa completa os 14 anos, ela tem essa liberdade sexual e não é mais vítima de estupro de vulnerável. Pode sim ser vítima de estupro, que a gente já aprendeu o que é, mas só quando houver violência ou grave ameaça. O menor de 14 anos, de forma absoluta, indiscutível, inclusive houve reforma legislativa recente nesse sentido, em 2018, ele não pode dar um consentimento válido para a relação sexual, nem com penetração, nem com outro ato libidinoso, como a gente já aprendeu. Tudo configurará estupro de vulnerável. E vejo que a pena é de 8 a 15 anos de cadeia, né? 8 a 15 anos de reclusão é bastante severa a pena, maior ainda que a do estupro, por ser um crime que atinge pessoas que estão em condição de vulnerabilidade. Então, também é hediondo, o crime tem pena de 8 a 15 anos de reclusão. O que interessa para nós é o comportamento que está no parágrafo 1º, porque nós não estamos falando de vítimas menores de 14 anos, aqui no caso do Notícia Crimes de hoje, mas de uma mulher que estava sedada, que estava completamente anestesiada e que só é abusada justamente por essa condição de vulnerabilidade. Ela não conseguiu nem se defender. Aliás, não sabia nem o que estava acontecendo com ela mesma. Então, no parágrafo 1º do artigo 217A, que é o estupro de vulnerável, e é o crime pelo qual o Giovanni Quintela foi preso em flagrante, nós temos o seguinte: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, então são pessoas que tenham algum tipo de oligofrenia, doença mental grave, como esquizofrenia, transtorno bipolar, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Então, qualquer abuso contra pessoas nessa condição de enfermidade mental ou de deficiência mental configura também o estupro de vulnerável. Ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Esse finalzinho é que abrange toda uma outra série de pessoas que não têm doenças mentais, que não têm a questão da idade que está no caput, mas que, de maneira ocasional, estão em condições de vulnerabilidade, como é o caso da gestante da parturiente que foi estuprada pelo anestesiologista lá no Rio de Janeiro. Ou seja, nós temos aqui a questão de outras pessoas que, por outra causa, não podem oferecer resistência ao ato. Portanto, não é um ato que tenha violência nem grave ameaça. É muito pior, né? É um ato que abusa da vítima, que sequer pode ali se debater ou oferecer resistência. Então, não é o estupro clássico, é o estupro de vulnerável. Por causa desse finalzinho aqui, por outra causa, por outra razão, não pode oferecer resistência. São pessoas que estão dormindo, pessoas que tomaram algum medicamento por própria iniciativa para dormir, para adormecer, pessoas que estão sedadas, parcial ou completamente, que era o caso aí da parturiente, pessoas que estão amarradas, né? Não foram amarradas para esse fim, senão seria um estupro com violência, mas que se encontram de alguma maneira imobilizadas e aí vem alguém e abusa delas, essa pessoa é vulnerável. Pessoas que por alguma razão têm alguma enfermidade muito grave, pessoas tetraplégicas ou paraplégicas que não conseguem também sair e oferecer resistência, e gritar e enfim se debater para resistir ao ato de estupro, não é? Então essas pessoas todas, pessoas com idade avançada, né, com senilidade já, idosos, então pessoas que estejam acamadas, pessoas francamente doentes, que não podem oferecer resistência, embora acordadas, não precisam estar necessariamente dormindo nem sedadas, são todas pessoas vulneráveis. Então veja que não é por idade ou doença mental, mas pessoas com uma vulnerabilidade ocasional, por alguma razão, que faz com que elas sejam vítimas deste crime e não do outro. Ok? Então este foi o crime praticado pelo anestesiologista. Ele foi preso em flagrante porque o flagrante, segundo o artigo 301 do Código de Processo Penal, é quando a pessoa está cometendo o crime, que é o caso, e foi tudo armado, sim, foi tudo armado, mas é justamente para que se oportunizasse o flagrante, se tivesse uma prova do crime, ou então que acabou de cometer o crime.
tá? E existem outras formas de flagrante impróprio também, mas o flagrante propriamente dito é quando a pessoa está cometendo o crime ou acabou de cometer o crime. Aí houve um certo questionamento também do fato de ele ter sido filmado sem autorização. Ora, né? Só assim mesmo se poderia flagrar o anestesiologista praticando esse ato, né? Obviamente, se ele soubesse que estava sendo filmado, não faria nada. Então, filmar cenas de estupro de vulnerável, enfim, cenas de sexo sem o consentimento das pessoas implicadas, que era o caso ali, certamente configura um crime, é um crime bastante novo do artigo 218C do Código Penal, tá? É um crime que diz respeito não só à gravação, mas também à divulgação, a disponibilizar de alguma maneira, vou transcrever aqui o artigo 218C, de pessoas que, por alguma razão, oferecem, trocam, né, disponibilizam, transmitem, vendem, expõem à venda, distribuem, publicam, divulgam, né, que foi o caso, divulgaram para a polícia, por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa, sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo, que é o caso, ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, que é o caso aí, né? Ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Mas a situação se encaixa no estupro ou estupro de vulnerável. Vejam, o crime tem uma pena de 5 anos de reclusão, e claro, sim, o tipo penal está perfeito aqui, mas é fato que essas pessoas fizeram isso para poder denunciar este, como mais outros casos de que se havia notícia, mas não havia prova alguma, né? De que ele teria, sim, abusado de outras mulheres, como eu disse, já começaram a surgir dezenas de mulheres, pacientes, dizendo que sofreram esse abuso, né? A paciente em questão, ela se deu conta de que alguma coisa estranha estava acontecendo, mas embora estivesse completamente sedada, só depois do abuso, né? Ele pediu, o Giovanni, que o seu marido se retirasse da sala de parto. Normalmente os pais gostam de acompanhar, né, o parto dos próprios filhos, mas ele pediu que ele se retirasse, disse que ia cuidar da parturiente, finalmente anestesiou aí com essa dose tão grande, né, e cavalar de anestésicos, e depois praticou esse ato libidinoso contra a vontade, aliás, sem que ela nem soubesse, né, completamente alheio à vontade e ao consentimento dessa mulher, que depois acordou com sêmen no rosto, na boca, enfim, com uma coisa estranha, que ela não sabia nem o que era, achava que era vômito, porque ela se disse enjoada, né, por causa da anestesia antes do parto, e depois ficou achando que aquilo poderia ser o próprio vômito, mas foi descoberto, né, poucos instantes depois que ela estava sendo vítima de um crime hediondo de estupro de vulnerável. E nesse caso dessa divulgação, está justificado por uma situação de justificante, né, de estado de necessidade, de ponderação de bens, né? Nós estamos ali numa situação de ponderar um bem que é a honra e a imagem das pessoas implicadas, que é justamente o que está sendo tutelado aqui, a dignidade sexual também das pessoas implicadas, então tem a ver com reputação, honra, imagem e dignidade sexual, por um lado, e está sendo lesionado sim, uma vez que o vídeo foi divulgado, principalmente para a polícia, mas por outro lado, nós estamos protegendo a dignidade sexual num sentido muito mais amplo, que é o bem jurídico tutelado em relação à tipificação do estupro de vulnerável, é o bem jurídico lesionado pelo estupro de vulnerável, de uma maneira muito mais contundente. Então nós temos uma situação de justificante, né, de causa, de justificação do direito penal, que seria o estado de necessidade. Eu vou lesionar um bem jurídico para salvaguardar outro, ok? E finalmente dizer que este crime pelo qual o Giovanni está preso, né, porque o flagrante foi convertido em prisão preventiva, ele vai responder por este e possivelmente por outros crimes mais que estão sendo apurados, de estupro de vulnerável, ele sempre utilizava o mesmo mecanismo, ele vai ter certamente, dentro da estrutura do Código Penal, algumas agravantes, né, porque ele faz isso de uma maneira em que ele se aproveita da condição de médico dele. Então, nós temos no artigo 61 algumas circunstâncias agravantes que vão incidir, que a delegada da DEAN, da Delegacia da Mulher de São João do Meriti, já antecipou, né? Então, nós temos que, no artigo 61, são circunstâncias que sempre agravam a pena, certo? Quando não constituem elementares do crime. Então, nós temos, por exemplo, o fato de a pessoa praticar ali na linha G o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Profissão exige formação, nível superior, então a pessoa abusa da condição de médico. Então, logo que a gente vê a narrativa do crime, a gente sabe e entende que um médico anestesiologista tem muito mais facilidade para praticar um crime desse, não deve fazer, na verdade, do que uma outra pessoa. Né? Como é que eu vou ter acesso a anestesias? Como é que eu vou ter condições de aplicá-las e deixar a vítima nessa condição de vulnerabilidade? Muito difícil, né? Se a gente não tem uma formação médica, se não tem a oportunidade de trabalhar como médico anestesiologista, e toda a questão que a gente narrou, que possibilitou que ele praticasse os crimes sem que ninguém nem percebesse, uma vez que há essa separação entre a grávida, né, e uma metade ali do seu corpo que está exposto
na prática da cirurgia. Então, vejam, ele abusou da sua profissão. A linha G, certamente, essa agravante incidindo ali no estupro de vulnerável, porque não é um elementar do crime, nem todo mundo pratica o crime abusando da própria profissão. E depois também a linha H, que diz respeito à vítima, né, contra o crime praticado contra criança maior de 60 anos, idosos, enferma ou mulher grávida. Né? A mulher, embora já dando à luz, ela estava numa situação de vulnerabilidade que tem a ver com a gravidez, né? Ou seja, o fundamento da agravante da mulher grávida, embora não estivesse ali, talvez grávida no momento em que ele praticou o ato, já estava dando à luz, já tinha dado início ao parto, mas ela estava numa situação de vulnerabilidade parturiente, que é, né, que só existe na condição da mulher que estava grávida. Então, realmente, isso é algo que não é elementar do tipo de estupro de vulnerável, qualquer pessoa pode ser vítima de estupro de vulnerável, mas nesse caso vai incidir, porque é especialmente agravante do crime. Ok, pessoal? Então, este é o crime, essa é a notícia crimes de hoje, é um fato bastante aberrante que aconteceu lá no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, e pelo qual o médico anestesiologista Giovanni Quintela Bezerra foi preso em flagrante, né, pela prática do crime de estupro de vulnerável. Esse foi o nosso Notícia Crimes de hoje, espero que vocês tenham gostado. E nós voltamos proximamente com mais quadros aqui no canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.